Olá, eu sou Joyce Maffezoli. O azeite não é só um complemento muito saboroso para a culinária brasileira. Você pode usar para cozinhar, colocar na pizza, na salada, mas você sabe o quão bem ele faz para a nossa saúde, para o corpo e até para a mente? É isso aí, vamos para mais um bem-estar com dois convidados muito especiais. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Sexta-feira, Valderson de Souza, nosso colunista, parceiro aqui de toda semana. É uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Joyce. Para mim também é uma delícia terminar minha semana ao seu lado, ao lado do seu público, para a gente poder falar de coisas tão boas, né? E hoje a gente vai falar de algo que acompanha a humanidade há milênios e que é fundamental para a gente se sentir bem. Quer saber? Vai ter que ficar com a gente o programa inteiro. É isso aí, também com a gente, Celígia Tobá, nutricionista. É um prazer recebê-la, doutora. Prazer é todo meu, muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Óleo extraído da azeitona. O azeite traz diversos benefícios à saúde, é anti-inflamatório, previne doenças, o envelhecimento precoce, além de ajudar no emagrecimento. Valderson, qual a história do azeite? O azeite é fantástico, Joyce. Se a gente for pensar bem, o azeite está junto da humanidade há milênios. Ele surge ali no mar Mediterrâneo, no que era a antiga Israel, a Israel bíblica, né? Aquela coluna do Carmelo, e começou a produzir azeite, e isso foi sendo distribuído por toda a costa do mar Mediterrâneo, enfim, por toda aquela região histórica. E dali, dos europeus, eles acabaram, quando chegando no século XVI, com as grandes navegações, levando o azeite para o mundo inteiro. E aí a humanidade se acostumou com essa coisa de tanta qualidade, que é o azeite de oliva. Eu aprendi uma coisa muito interessante, Joyce, que em Portugal, quando se fala azeite de oliva, eles dizem que é pleonasmo, porque azeite só pode ser de oliva, o resto é óleo. É verdade, nós também aprendemos agora que fica tão automático, a gente fala e nem se toca, né? É verdade. Doutor, e os benefícios são vários, mas quais os principais? São vários mesmo, a gente dá bastante programa, mas os principais, o óleo, o azeite, ele é rico, por exemplo, num ácido oleico, que é da família ali do ômega 9, é dessa família, né? Rico em vitamina E, antioxidante. Ele ajuda a combater, mais ou menos, falando rápido, né? A combater o estresse oxidativo, né? Que é do tempo mesmo, do ar que a gente respira, a fumaça que a gente respira, da própria alimentação, muitas vezes não muito dentro dos padrões normais, a gente acaba comendo alguma coisinha, bebendo alguma coisa também que não é. Isso daí tem o estresse oxidativo, né? O óleo de azeite, ele é muito rico, né, nessa parte de antioxidante mesmo, né? Prevenção contra doenças e várias doenças, né? Então, assim, dá uma pauta assim grande, porque realmente os benefícios dele, se eu puder assim classificar, o melhor benefício é o ácido oleico, né, que vitamina E e antioxidante. Mas não é só isso não. Tem bastante coisa ainda. E a gente vai falando aqui. Ô Val, você falou da história, então, como chegou ao Brasil? Eu já até imagino, porque você falou lá que pelo século XVI foi se espalhando. Os portugueses trouxeram para cá, os espanhóis levaram para toda a América Latina, mas tem uma coisa engraçada. Aqui no Brasil, a gente tem um clima mais quente, mais tropical, então as oliveiras não se adaptavam com tanta facilidade. E tinha também uma ordem do rei de Portugal, porque Portugal era o grande produtor de azeite na época, né? Isso há 500 anos atrás, tanto Portugal quanto Espanha, e o rei de Portugal proibiu aqui no Brasil que fossem cultivadas as oliveiras. Nem precisava ter tanta proibição, porque o clima já não ajudava mesmo. E assim, durante séculos, a gente foi dependente do azeite que vinha de Portugal. Agora, sempre esteve presente aqui, tanto em termos alimentícios como em termos medicinais. Porque, de uma certa forma, o azeite serve para tudo, Joyce. E lembrando que nós estamos falando do azeite, porque até foi sugestão aqui da nossa audiência, inclusive já fizemos um outro programa sobre azeite, um produzido no Brasil, por isso que é caro, né? Como diz o Valderson, vem muito de fora, o Brasil produz, mas muito pouco, porque o clima não é propício, mas um azeite brasileiro foi premiado em uma das maiores premiações do mundo. Agora, doutora,
Ele é caro, não é tão acessível, justamente por essa questão que acabei de colocar aqui, mas ele pode substituir outros produtos na culinária, por exemplo, sempre que a gente puder, pode substituir, por exemplo, para o óleo normal, óleo convencional. Deve. Né? Então, assim, o azeite, ele pode substituir, por exemplo, a manteiga, a margarina, o óleo, né? O óleo refinado, óleo de milho, esses óleos, ele deve, né, quem puder substituir, fazer essa substituição. E aí uma pergunta muito recorrente assim, mas a gente pode fritar ou cozinhar ou fazer com azeite, colocar no forno? Pode, gente, né? A temperatura que esse azeite chega no nosso fogão de cozinha não vai oxidar, não vai fazer nada. Então, assim, pode cozinhar com ele, pode fazer assados. É muito comum, Val, no supermercado a gente encontrar o virgem, extra virgem. Qual que é a diferença entre eles? Tá bom, isso tudo tem a ver com a produção e a maneira como a azeitona vai ser trabalhada. O extra virgem é aquele que é o mais sofisticado de todos, porque ele não tem tantas etapas de mecanização. Ele tem uma prensagem, que essa prensagem pode ser a quente ou a frio, aí a gente tem que observar isso, e a acidez dele, do extra virgem, é inferior a 1%. Já o virgem, ele já tem uma acidez um pouquinho maior, chegando a 2%, já existe um processo de mecanização e também tem o azeite normal. A diferença que os gourmets colocam é que o extra virgem não deve ser usado quente de maneira nenhuma. Então, sempre que você for fazer pratos que não vão ao forno, não vão ao fogo, tal, nas saladas de um modo geral, né? O extra virgem é maravilhoso. Já o virgem já é mais adequado para ir ao forno, para besuntar uma peça de carne, para você colocar junto com legumes, batatas, enfim, tudo que você vai colocar no forno. E o azeite normal para fritura. Mas, doutora, a fritura não é tão bom assim, né? Não, de preferência não, né? De preferência, assim, cozido, refogado, evitar as frituras, né? Mas, assim, se você for fazer, por exemplo, um ovo, um peixe ali grelhado, que é mais rápido, né? E é isso que eu falei, né? Untar só, não lotar de óleo, Não né? precisa mergulhar, né? Não deve. Ô, doutora, e tem uma forma, assim, melhor de consumo para aproveitar mais os nutrientes, ele na salada, ele regado, assim, no prato, na finalização? É, isso que eu vou estar falando, né? Na finalização dos pratos, né? Ele pode ser consumido na salada, né? O ideal é que se consuma, por exemplo, de 1 a 2 colheres de sopa ao dia do azeite, para benefícios da saúde mesmo, né? E só o fato de você estar substituindo o azeite, que é uma gordura boa, fonte de ômega 9, rico em ácido oleico, só de você estar fazendo essas substituições pelas outras gorduras, isso já está trazendo benefício à saúde, né? E aí pode ser usado de várias formas, né? Você pode usar, por exemplo, comer numa torrada, né? Uma torrada integral, você coloca um pouquinho de azeite, coloca a erva, um salzinho, um limãozinho, na salada, né? Na finalização de pratos, para untar, para fazer. Então, assim, ele é rico em várias maneiras de ser utilizado, né? Fora que é uma delícia e dá um sabor diferenciado em qualquer alimento, né? Um sabor, um aroma, né? E, ó, 2 colheres, como bem colocou a doutora. É o suficiente, não precisa mais que isso, mas eu conheço gente que rega na pizza, rega na torrada, e o que é para fazer bem acaba fazendo mal, né? O Tudo exagero. que é excesso faz mal, né? E aí, para deixar mais claro, não só faz mal, como engorda, Joyce. Exatamente. É esse que é o problema. O azeite é muito calórico, né, doutora? Ele é calórico. Então, assim, de você consumindo de 1 a 2 colheres, lógico, cada paciente é um paciente, né? Então, assim, mas é de 1 a 2 colheres ao dia é o ideal para a saúde, para não engordar, para manter o peso, enfim, é benéfico para a saúde. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República.
que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio e se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você. E com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar este mais novo projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp no número 11 94239 9799. Assine agora, a nossa equipe está de prontidão, aguardando a sua mensagem. Assine já! O Val, e o azeite ele é rico em história, em curiosidades. Qual a importância dele para os povos gregos, romanos, fenícios? Isso é uma coisa incrível, Joyce, porque, como eu falei, ele nasce ali no Mar Mediterrâneo, onde era a Israel histórica. Os fenícios que viajavam por todo o Mar Mediterrâneo, que se encarregaram de distribuir isso aí. Quando foi para a Grécia, o clima era extremamente adequado, as oliveiras floresceram de uma maneira incrível e tem até uma coisa muito interessante. A cidade de Atenas, que é a capital da Grécia, diz a tradição que quando ela foi fundada, havia uma briga entre os deuses para ver quem ia ser o patrono da cidade. E 2 deuses brigavam por isso aí, Poseidon e Atena. Atena, a deusa da sabedoria, Poseidon, o deus dos mares. Poseidon disse que iria dar uma quantidade de pesca, de peixe, de fartura para aquela região. Mas Atena leva de presente para os gregos a oliveira. E a oliveira é uma fonte de vida. Porque ela passa a ser considerada como o pilar do universo. As azeitonas são utilizadíssimas na Grécia até hoje, a tal ponto que a palavra óleo que nós usamos hoje vem de oleum, que era a maneira como os gregos falavam disso. Agora, Joyce, o esplendor do azeite mesmo é em Roma Antiga. Em Roma Antiga ele era utilizado para tudo, para culinária, para passar no corpo. Os gladiadores, os guerreiros, quando iam à luta, tanto das competições de arena como na guerra mesmo, eles untavam o corpo com azeite de oliva, porque isso daí dizia que servia de proteção, inclusive na hora da batalha. E tem uma coisa, até tem uma curiosidade muito grande. Os romanos consumiam tanto azeite que em Roma existe uma pequena colina, um bairro elevado, chamado Testátil. Por que eles faziam nesse lugar? Na época, o azeite era transportado em vasos de cerâmica, urnas de barro. Eles usavam o azeite e pegavam essa urna de barro e descartavam do outro lado do rio Tibre, numa determinada região.
Roma já era uma cidade que teve 1 milhão de habitantes, isso antes de Cristo. Então, o que aconteceu? Era tanto dejeto de azeite que virou uma colina, que está lá até hoje, habitada tal, mas Tessátil vem exatamente dos restos de azeite. Olha que interessante. E doutora, como que o azeite ele ajuda aí no controle da pressão alta, na redução do colesterol ruim? Então, como ele é um antioxidante, né? Ele é rico em vitamina E, ele combate esse estresse oxidativo, né? Que são os radicais livres, né? É uma gordura boa, né? Então, assim, pro colesterol, para abaixar a insulina, por exemplo, ele é muito rico nisso. Ele funciona, por exemplo, como um estresse oxidativo mesmo, né? Ou seja, como ele é um anti-inflamatório natural, né? Então, assim, tanto para o coração, como para a mente, para o envelhecimento, para combater esses radicais livres, para a insulina. Então, assim, ele tem várias vias que ele melhora, né? Até na melhora do humor, na cognição, então, assim, toda essa parte física mesmo, ele melhora. Fora que, por exemplo, você estava falando agora no emagrecimento, né? Que ele ajuda, por exemplo, no emagrecimento, mas assim, tem que tomar cuidado para não ter o excesso dele, né? De 1 a 2 colheres por dia. Mas, por exemplo, ele ajuda muito, por exemplo, no hormônio que é a leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Né? Então, assim, quando você coloca o azeite numa salada ou finalização de um prato, então, assim, aciona o seu hormônio, né, da saciedade, que é a leptina, né? Isso faz com que você pare de ficar beliscando, porque te dá saciedade na hora do almoço e você belisca menos, por exemplo, entre uma refeição ou outra, porque você está saciado. Né? Isso daí ajuda na diabetes, né? Ajuda você não ficar beliscando e não engordar. Então, assim, o azeite, ele realmente tem várias funções no organismo, né? Ô Val, agora, por que o azeite é sagrado? Joyce, se a gente for olhar na Bíblia, isso estou falando só da tradição judaico-cristã, quando tem o dilúvio, e Noé solta uma pomba para ver se o dilúvio acabou, o que essa pomba traz de volta para a arca? Um ramo de oliveira. Então aí já dizia, desde o início, que essa árvore era sagrada. Depois o azeite, ele começa a ter uma utilização muito grande para ungir os reis, para ungir os profetas, para ungir todos os escolhidos por Deus. Ungir mesmo, despejar azeite e besuntar a pessoa. A tal ponto que existem salmos que falam da alegria, da bênção de Deus, como se fosse o óleo, o azeite escorrendo pela barba de Arão. Enfim, ele tem todo um significado ritualístico. Isso daí acompanha também para os egípcios, para os romanos e até hoje, se a gente for pensar bem, o azeite está sendo usado para o nascimento, no batismo, pelo menos nas tradições cristãs, a pessoa é ungida com o óleo, né, com o óleo bento, que nada mais é do que o azeite de oliva, que na Quinta-feira Santa o Papa sopra em cima dele, mas também na hora da morte. A unção dos enfermos também é feita com azeite de oliva. Então, a nossa vida está como que marcada pela relação entre o ser humano e o azeite. Então, ele tem que ser sagrado, Joyce. Não tem como não ser. E faz todo sentido, né? Nessa nossa vida, no dia a dia, a gente não para pensar, né? Doutora, você já colocou aqui, então, são várias doenças. Faz bem para o coração, se ajuda na pressão alta, no colesterol ruim, no diabetes. Tudo em razão do oxidante antioxidante, que é o que promove as inflamações no nosso corpo, o que promove o envelhecimento. Outro dia alguém falou aqui que a oxidação é como se fosse a ferrugem celular. E o óleo tem tudo a ver. A gente fica imaginando o óleo quando você passa numa peça enferrujada, parece que você tira aquele ferrugem. Então, acho que por isso faz todo sentido esse benefício do azeite. Com certeza, né? Por exemplo, ele combate o envelhecimento, né? O envelhecimento das células, né? E por ele combater esses radicais livres, o que inflama o nosso corpo, né? São os radicais livres.
disso que eu acabei de falar, de fumaça, de alimentação, de a falta de hidratação também, tem várias coisas que faz o nosso corpo inflamar. E o azeite, ele é um anti-inflamatório natural. Só que assim, não adianta só, vou tomar azeite e não vou cuidar da minha alimentação, porque o corpo, ele é todo, nós somos uma coisa só, né? Mente, corpo, emoção, razão. Então assim, o envelhecimento, né, não é só combater esse radical livre com óleos. Se eu pudesse assim, deixar uma associação assim de 3 coisas fundamentais, por exemplo, no envelhecimento o óleo de azeite, que é o ácido oleico, o óleo caprílico, que é o C8, a combinação desses 2 óleos e o ômega 3 para o envelhecimento, para o combate ao estresse oxidativo, para a memória, para sinapses. Sabe aquele fiozinho desencapado? Aquele fiozinho desencapado é como se fossem nossos neurônios. E a gente precisa desses 3 óleos, que é exatamente para a gente não deixar esse fiozinho desencapado, né? Que é a perda da memória com o tempo, principalmente mulheres, por exemplo, é para todo mundo, mulheres para homens, principalmente mulheres na menopausa. Né? Então, assim, é muito indicado para mulheres na menopausa, primeiro para substituir esses outros tipos de gordura e segundo, porque a mulher na menopausa resseca tudo, até os olhos ressecam, né? Então, assim, essa associação dessas 3 coisas e mais hidratação e uma alimentação rica em produtos mesmo que vêm do chão mesmo, né? De legumes, de frutas e assim... Para o envelhecimento, não tem como você falar, não tem como mais você ficar comendo açúcar, comendo farinha branca. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Então, assim, é um todo com esses cuidados. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Kátia. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Ô Val, e o que significa não deixe o azeite acabar? Eu acho que tem tudo a ver com o que a doutora colocou aqui. É exatamente isso que ela acabou de falar, é aquilo, a gente não pode descuidar de maneira nenhuma. Eu acho que isso tanto pode ser visto, não deixe o azeite acabar, tanto no sentido físico, orgânico, porque se você não consome o azeite, você vai pagar um preço por isso, você vai envelhecer de uma maneira muito mais dolorosa, mas também você não pode perder a esperança, você não pode perder a fé. Você não pode perder a confiança de que sua vida pode ser melhor, desde que você faça pequenas mudanças. Não são grandes mudanças, são pequenas mudanças. E uma dessas pode ser essa. É caro?
É difícil? É. Mas quem disse que a vida é fácil? Quem disse que a vida é barata? Então, nós merecemos. A gente pode colocar lá no nosso alfacezinho, no nosso tomate e tal, um pouquinho de azeite de oliva. Para quê? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. É isso aí. Cuidado, né? Então, assim, o ser humano é um todo, né? E o envelhecer, a gente precisa ter mais esse autocuidado com a gente, né? Foi o que você falou, né? É o espiritual, é o emocional, é a comida que nos nutre, o que a gente está comendo, o que a gente está usando, né? Então, assim, mas o azeite é caro, mas e as outras coisas que você gasta com fast food e é muito mais caro do que isso. Então, assim, o que a gente come, o que a gente sente, o nosso emocional, o nosso espiritual, é o que vai fazer a gente envelhecer com qualidade de vida e amando a vida e continuar amando a vida, né? Então, assim, tem que ter esse todo mesmo. Ninguém quer envelhecer, né, doutora? Mas se não envelhecer é porque morreu antes. Pois é. Bom, é verdade. Isso Exatamente. é verdade. Então, só não envelhece quem morre antes, quem morre jovem, né? Então, vamos envelhecer bem e saber para que serve a chave. E saber para que serve a chave. Isso daí é imprescindível, isso é imprescindível, porque senão a gente perde muito tempo, né? Tá aqui, tá na minha mão, mas o que é isso? Para que serve a chave? Pra que serve Deixa isso? anotado. Ô Val, como significado para os judeus, os muçulmanos? Eu acho que para eles é uma coisa importantíssima, né, Joyce? Porque nas próprias oferendas, que lá na Torá, na Bíblia, coloca o que Deus pede que seja oferecido a ele, já está lá. Medidas de azeite de oliva, que precisavam ser misturadas com determinados grãos, ou mesmo colocar o azeite puro. Por quê? Tanto nos templos judaicos como nas mesquitas, aquela luzinha que a gente vê é uma iluminação feita à base de azeite. Então, o azeite não tinha apenas o sentido biológico de nutrição do nosso corpo físico, servia também para iluminar. Por isso que ele foi também levado para todo mundo. As caravelas, à noite, precisavam ter um pouco de iluminação. E não dava para levar um estoque de velas. Então, o que eles levavam? Azeite, porque servia para cozinhar, servia para curar as feridas, para tratamento médico e servia principalmente para iluminar. E a luz sempre é um sinal de Deus. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu só queria fazer um adendo assim, tem uma outra parte que é muito importante, que é o sono, né? Então, assim, você fazer higiene do sono, você ter uma preocupação com esse sono, para quê? Para a conservação dos seus neurônios. Porque é quando a gente dorme que é como se o cérebro fizesse tirasse as sujeiras, sabe aquela sujeira? O caminhãozinho de lixo, ele passa a noite no sono do cérebro, né? Então, assim, dormir é fundamental, né? Fazer higiene do sono, não levar problemas para cama. Então, assim, sabe, assim, ficar nas telas até de noite para pegar no sono, não, tem que ter uma higiene do sono, né? Então, assim, a melatonina, que é esse hormônio, então, assim, quando o dia já vai caindo, a produção do hormônio do sono vai chegando. A gente tem que ajudar ele a fazer isso, né? E uma outra coisa, além dessas 3 coisas que eu falei que é fundamental para o cérebro, né? Esse ômega 3, a hora ideal para se usar ele é à noite antes de dormir. Porque é quando esse caminhãozinho de lixo chega varrendo as sujeiras, né? As coisas que se oxidam no cérebro, né? É a hora do ômega 3 fazer a função dele, que é à noite dormindo, né? Então, essas 3 coisas, né? 2 colheres de azeite, o ômega 3 antes de dormir e o C8, o óleo caprílico, mais ou menos de 2 a 3 colherzinhas de chá por dia. Muito bem lembrado, porque uma noite mal dormida ninguém merece, né? É isso aí. E tem gente que tem dificuldade, então fazer uma meditação, uma oração, se preparar, né, doutora? Se preparar, que é a higiene do sono, né?
É se preparar para dormir, né? Ah, mas eu durmo mal. Então, assim, tem chás, um chazinho à noite, um chá mulungu, chá de camomila, um chá de erva cidreira, esses chás que acalma, né? Acalma a mente, acalma o coração. Então, assim, é um preparo mesmo. Você sabe que tem um ditado que fala que não se abre os monges, eles não abrem as cartas deles depois das 5. Porque depois das 5, que o dia já está indo e a noite está vindo, é a hora da calmaria. É a hora de você se preparar para isso, né? Então, assim, a longevidade não vem só do corpo, vem do cérebro também, do sono, da hidratação, de cuidar do todo, né? Da saúde da gente. Isso é qualidade, é bem-estar. E a gente Com precisa certeza, disso. com certeza. Doutora, um excelente final de semana para você. Foi um prazer recebê-la. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Um prazer. Sextamos devidamente azeitados, com sabor e qualidade. Super beijo e até semana que vem. Um excelente final de semana para você e até segunda-feira.